Pessoal, hoje aqui em óxidos seria o último grupo funcional, né, das funções, das funções inorgânicas. Então a gente vai definir logo o óxido. Óxido seria um composto binário em que o oxigênio, tá vendo aqui, ó? O oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Pra você ter uma ideia, os três elementos mais eletronegativos que tem é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então o oxigênio ele só perde basicamente para quem? Para o flúor. Então, se você pegar aqui essa substância, ó, F2O, você pensa, ele é um composto binário. É, sim, tem oxigênio? Tem. Mas o oxigênio não é mais eletronegativo do que o flúor. Então, essa substância aqui, ela não é um óxido. Não é. Então, eu posso dizer que óxido seria todo composto. Ó, a água, por exemplo, H2O. A água ela é um óxido. Por quê? Eu tenho um oxigênio, é binário, tá vendo? Dois elementos. Tem um oxigênio e o oxigênio é mais eletronegativo. CO2 do mesmo jeito, binário. SO2, aí eu tenho aqui, ó, NO3, aí eu tenho aqui SO3. Todos esses são óxidos. Aí você diz por quê? Porque os óxidos ele tem que ser binário, ser formado por dois elementos, o oxigênio e outro, e o oxigênio obrigatoriamente tem que ser mais eletronegativo. Então essa é uma característica importante aí de se entender o óxido. Outra coisa que a gente trabalha aqui nesse mecanismo dos óxidos, ele é muito estudado porque ó, o óxido ele tem uma questão ambiental forte. Aí você diz, por que uma questão ambiental forte? Principalmente no que se diz respeito a gases estufas. E a gente tem aqui outros mecanismos que são as chamadas chuvas ácidas. Então, quando a gente estuda óxido, a gente geralmente se preocupa com isso. O principal gás de estufa dos óxidos que é abordado nos Enems da vida é o dióxido de carbono, CO2. E nas chuvas ácidas a gente tem aí o dióxido de carbono, que está relacionado também à acidez, os óxidos de enxofre e os óxidos aí de nitrogênio, que são na maioria dos casos causadores aí de chuva ácida. Aí você diz, mas por que chuva ácida? Porque é simples, ó, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, pelo fato de ser um óxido ácido, ele reage com a água formando quem? H2CO3. Por isso que a nossa chuva, de um modo geral, ela é ácida. Então ela tem aí um pH menor que 7. Isso é uma questão natural. Agora em ambientes poluídos eu posso ter um pH menor ainda do que 7. Então que seria esse mecanismozinho aí. Outra coisa importante que a gente trabalha com os óxidos seria o mecanismo de classificação. Aí você diz, a classificação segue alguns critérios simples, não são critérios complicados, são critérios simples que a gente analisa. Por exemplo, primeiro mecanismo que a gente usa de classificação é com relação às suas propriedades. Então a gente pode ter aí, é lógico que a gente tem na natureza dois tipos de óxidos, que são chamados óxidos moleculares, e a gente tem os chamados óxidos iônicos. Aí os óxidos iônicos, eles estão mais restritos à família 1A, 2A e 3A, e os óxidos moleculares, as demais famílias. A gente pode citar aqui como CO2, SO3, todos esses aqui, CO, que é o monóxido, todos eles são moleculares. Por quê? Porque são formados por ligações moleculares. Já os óxidos iônicos, eles predominam aí. Vou dar aqui alguns exemplos dos óxidos iônicos. Nós temos o Na2, nós temos o CaO, então que são óxidos formados, a família 1A, família 2A, elementos que são metais. Então metais ligados ao oxigênio vai formar óxidos iônicos. Então eu posso ter tanto ele molecular como posso ter ele iônico. E a classificação, ela segue alguns critérios. Por exemplo, nós temos os chamados óxidos básicos. Aí você diz, o que seria um óxido básico, né? O básico é aquele óxido que reage, vou dar um exemplozinho aqui, ó, K2O mais a água, formando aqui uma base, por exemplo, ó, 2KOH. Então eu tenho aqui, ó, óxido básico
metal, tá vendo? Ó? Um óxido básico reagindo com a água, formando uma base. Quais são os principais óxidos básicos? Vai aquela relação das famílias que a gente já vem estudando. Os óxidos básicos, de um modo geral, eles são formados pela família 1A, pela família 2A e pela família 3A. Então são chamados óxidos iônicos. Quando você vem para os chamados óxidos ácidos, aí a gente já tem uma característica. Ó. Se o óxido básico ele reage com a água formando uma base, o óxido ácido ele vai reagir com quem? Com a água formando ácidos. No caso aqui, ó, o trióxido de enxofre com a água formando ácido sulfúrico. Isso também tem uma característica. Geralmente são elementos que têm um NOx mais elevado ou pertencem à família 4A, 5A, 6A e 7A. Ou seja, são os óxidos formados pelos não metais, ou seja, os óxidos moleculares. Entendeu? Predominam esse mecanismo. Outra coisa, nós temos os chamados óxidos neutros. Aí você diz, os óxidos neutros, ele tem uma característica, eles não reagem com ninguém. Então eles praticamente, os mais importantes, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o N2O. Alguns autores gostam de trabalhar e dizer que a água, por exemplo, ela seria um óxido neutro. Mas a água a gente sabe que reage e tal, então alguns autores preferem classificar ela aqui como óxido neutro, mas fica aí essa dicasinha para que é um óxido também, né? Então esses óxidos neutros eles nem reagem com ácidos, nem reagem com bases. Outro grupo importante que a gente tem é os chamados óxidos anfóteros. Aí você diz, como assim um óxido anfótero? Um óxido anfótero, ele tem um comportamento duplo. Ele tem uma vida dupla. Tem hora que ele se comporta como um ácido, tem hora que ele se comporta como básico, né? Como uma base, por exemplo. Então, os principais óxidos mais comuns que a gente tem aqui são os óxidos que envolvem o enxofre e o alumínio. Tem hora que eles estão se comportando como ácido, tem hora que estão praticamente se comportando como uma base. Então é bem interessante isso. Vou dar um exemplozinho aqui. Ó. Você tem o óxido de zinco, por exemplo, reagindo com HCl, o ácido clorídrico, produzindo aqui cloreto de zinco mais água. Você vê, eu tenho um ácido, uma base, sal e água. Então nesse caso aqui, esse óxido, ele se comportou aqui como uma base. Como eu posso ter essa outra reaçãozinha aqui, ó. Zinco, ó, óxido de zinco mais 2 hidróxido de sódio, produzindo aí Na2,5, O2 mais H2O. O que é que você observa aqui agora? Ó? Eu tenho uma base, reagiu com um ácido, ó, formando sal e água. Então aqui ele se comportou como um ácido. Então eu tenho um comportamento duplo. Esses óxidos anfóteros são óxidos que têm essa classificação dupla. Uma hora é um ácido, uma hora é uma base. Então o aluno tem que ter essa noção. Pela equação química dá para prever isso daí. Mas os mais comuns que a gente encontra, zinco e alumínio. Ok? Outra coisa que a gente trabalha é os chamados peróxidos. Os peróxidos ele tem uma característica. A maioria dos óxidos, se você for olhar, os óxidos ele tem geralmente para a formulação esse mecanismo, O-2. Já nos peróxidos a gente vai ter esse mecanismo, O2 menos. Então eu vou ter aqui uma mudança. Esse aqui é o chamado radical peróxido. Então se você quiser fazer um peróxido, por exemplo, de sódio, seria assim a formulação. Ó. Vai vir aqui o menos com menos, eu posso simplificar, vai ficar Na, nesse caso aqui, O2. Então eu tenho aqui, ó, esse grupo peróxido, que ele fica vindo aqui fixo, e você tem essa cargazinha aqui na hora da formulação. Então o radical peróxido, ele tem essa informação, que seria o O2 menos. É como se você tivesse 2 átomos de oxigênio aí para fazer a estrutura. Então é outro critério de classificação.
A nomenclatura não tem segredo. Por exemplo, se for família 1A, 2A e 3A, que é NOx fixo, você vai trabalhar da seguinte maneira: óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, você tem óxido de zinco, entendeu? Agora, se você tiver possibilidades de variação de NOx, a gente usa os prefixos di, tri, tetra. Então, di são dois, dióxido de carbono ou de monocarbono, trióxido de enxofre, monóxido de carbono e assim vai. Trióxido, tá vendo? Monóxido, aqui no caso óxido de potássio, porque são famílias de NOx fixo. Então é só chamar o nome óxido mais o nome do elemento. E aí você teria toda essa parte de óxidos que poderia cair aí no possível vestibular, né? Então tem que ter esse cuidado na definição, saber um pouquinho a aplicação ambiental, as classificações e essa questão aqui dessas interações básicas, bem como formulação, ok? Beleza, pessoal? Até a próxima.